Bom, vamos terminar de geoplot falando de dois tipos de gráfico que não são exatamente populares, e eles têm um pouco o objetivo de tentar construir uma visão de densidade de pontos, né? Que é o Voronoi e o Quad-Tree. Então, assim, primeiro, o que é o gráfico de Voronoi? Essencialmente, o gráfico de Voronoi, ele constrói como se fossem pequenos polígonos. Então ele vai construir polígonos baseado na densidade de pontos que estão mais próximos. Então ele trabalha em cima de uma geografia base qualquer, muitas vezes. Então, por exemplo, a gente plota um polyplot qualquer, por exemplo, polyplot dos estados, e com base na densidade de pontos, ele vai construir esses pequenos polígonos que vão ser onde eu tenho uma maior concentração de regiões. E a ideia do Voronoi, no final das contas, é justamente ter uma visão dessa pequena, digamos, teia de aranha, em termos de onde eu tenho a maior quantidade de densidade de pontos. E aí, eventualmente, o que a gente faz é combinar o Voronoi com cores, né, colocando Hue ou qualquer outra coisa assim, que nos permite entender melhor como que o Voronoi identificar melhor tendências regionais. Então o que eu vou fazer aqui é colocar um axis gplt ponto Voronoi e eu vou colocar aqui o ponto ideb. E aí, quando eu fizer isso a primeira vez, eu acho que vai estar meio difícil, na verdade, de vocês entenderem. Ó, tá vendo? Então veja que ele gerou justamente essa teia de aranha, né, onde as maiores concentrações de pontos, que são os lugares que têm o maior número de cidades, a gente vê justamente polígonos cada vez menores. Né? E a ideia do Voronoi é um pouco mostrar essa distância que eu tenho na concentração de pontos. Então aqui, como eu tenho pouca densidade de pontos, porque as cidades estão razoavelmente afastadas uma das outras, e ela tem uma área grande, porque uma boa parte das áreas aqui são áreas de mata, ele acabou formando esses polígonos maiores, e aqui ele formou polígonos tão pequenos que fica difícil de enxergar. E aí o comum é a gente pegar aqui, colocar um geoplot, polyplot, colocar aqui, por exemplo, ponto ideb, e colocar aqui a x igual a x, na verdade não ponto ideb, colocar aqui o poly, só para a gente ter o contorno aqui do gráfico de Voronoi. Opa, polyplot, agora sim está certo. E a gente vê aqui os contornos sendo mostrados, que ficam um pouco melhor visualmente você entender a sua região. Daí o que a gente pode fazer com Voronoi é aquelas coisas que a gente já fez muitas vezes, né? Sei lá, vir aqui e colocar aqui um Hue, o ideb aí, por exemplo, e aí ele vai adicionar cores a cada um dos polígonos. Mas veja que tem um certo nível de distorção que está associado. E os polígonos, ele acaba plotando para essas cidades que são mais isoladas, cores aqui também. Então tem maneiras que você tem de editar esse gráfico para conseguir clipar melhor essas informações, deixar que isso fique dentro dos limites dos estados, mas isso é razoavelmente complicado de fazer e é uma operação que toma muito tempo. Então o gráfico de Voronoi não é um gráfico que eu sou um fã, e eu não acho que ele adicione muito em termos de informação comparado com, por exemplo, um KDE plot da vida ou com um choropleth, mas é uma das opções que vocês têm e se vocês tiverem mais interesse, vocês podem pesquisar. O Quad-Tree, por outro lado, ele é uma estrutura que, na verdade, é muito popular em algoritmos de busca, ou melhor, de busca cartesiana, de busca baseada em coordenadas x e y. A ideia do Quad-Tree é que ele seja uma estrutura de dados, que é baseada em árvores, e aí cada árvore, ou cada quadrado, por isso que se chama Quad-Tree, divide um espaço em fractais retangulares cada vez menores. Então a lógica, o algoritmo por detrás do Quad-Tree, essencialmente ele pega e divide um plano 2D em 4 retângulos, inicialmente, e aí ele aloca pontos nesses 4 retângulos. Só que tem um limite de pontos que cada retângulo consegue reter. E quando eu tenho pontos nesse retângulo que estão maiores do que esse limite, eu pego esse retângulo e divido em mais 4.
E aí eu divido em mais 4, divido em mais 4, divido em mais 4, de tal forma que o que eu vou ter é uma estrutura de quadrados, onde, para onde eu tenho uma concentração muito grande de pontos, eu tenho quadrados muito, muito pequenos. Então, a maneira de eu visualizar um quad tree é eu colocar aqui, por exemplo, gplt.quad_tree, e aqui eu vou colocar o ponto ideb. E aí aqui eu vou colocar que o valor máximo, ou seja, o número de pontos máximos por retângulo é, por exemplo, 3. E aí, aqui ele demora um pouco mesmo, então eu vou pausar o vídeo. Que a gente vai visualizar isso aqui. Você está olhando para isso e falando, nossa, que coisa horrível. Bom, o que é isso? Esse aqui é o Brasil. Né? Se a gente for olhar para a estrutura que a gente tem aqui, a gente consegue ver as similaridades com Voronoi. Né? Onde eu tenho divisões menores, parece ser onde eu tenho uma concentração de cidades maiores. E aqui eu tenho o meu eixo sul-sudeste e o meu eixo nordeste, onde eu tenho alta concentração de cidades. E aqui é onde eu estou no Amazonas e tudo mais, onde a concentração é menor, então ele fez divisões menores. Posso colocar aqui um Nmax igual a 1, por exemplo. E aí ele deveria gerar um pouco mais de divisão. Aqui eu acho que não fez grandes diferenças, mas o quad tree é essa estrutura que faz esse tipo de divisão. E ele mostra essa densidade de uma maneira eficaz, né? Então, o que ele faz é, ele tenta reduzir, simplificar a maneira como você está mostrando dados na sua tela a esses dados de retângulo. Então, exemplo, se vamos supor que eu quisesse fazer um cloropleto, e aí eu fosse fazer um cloropleto aqui com os pontos de Deb, ou seja, eu fosse fazer um cloropleto por cidade. Então, se eu for pensar nisso, teria que vir aqui no meu point plot, pegar aqui do começo esse ponto, ao invés de chamar de ponto ideb, vou colocar aqui embaixo, vou chamar esse aqui de polyideb, ao invés de usar o ponto, eu vou usar o GDF, e aí eu vou gerar aqui uma polydep, e agora eu vou dar um gplt.choropleth, choropleth, aqui eu vou colocar o meu polyideb, e eu vou colocar aqui o meu rue, é o ideb aí. E aí agora você vai sentar e chorar e esperar, porque isso vai demorar um pouquinho. Concluiu aqui a execução e veja o que a gente tem. A gente tem um gráfico altamente convoluto, com muito volume de informações que a gente não consegue diferenciar quase nada, né? Você olha aqui para a parte do sul-sudeste, você não consegue ler nada, porque você pode até alterar aqui, vamos fazer um line width menor para que tenha menos divisórias, vamos colocar um edge color que seja branco, por exemplo, para que isso aqui não apareça com tanta força e tudo mais, mas tem muita informação associada a esse cara porque tem muita cidade. Então o que eu posso fazer para tentar substituir esse cara é vir aqui no meu quad tree, colocar aqui, pode ser o ponto ideb mesmo, e aí aqui eu posso colocar o rue ideb aí e esperar também, porque o quad tree não é muito rápido. Mas agora veja como ele simplificou muito o meu gráfico. Né? Ao invés de eu ter essa estrutura aqui que estava difícil de ver, ele simplificou o meu gráfico e eu consigo ver que o eixo sul-sudeste tem essa concentração de maiores valores de Deb. Né? E aqui eu tenho Ceará, onde eu estou com o norte, estou com valores baixos de Deb. Então ele simplifica e muito esses casos em que eu tenho uma alta concentração de geografias. Então o quad tree ele consegue ser uma alternativa quando você tem essas situações em que você quer visualizar num certo nível geográfico que fica com uma densidade de pontos muito grande, de tal forma que o cloropleto acaba não sendo o gráfico ideal. Então tem aqui mais uma alternativa de gráficos para vocês mostrarem. E como eu sempre termino, né, com isso a gente viu todos os principais gráficos do Geoplot. Tem aqui alguns conjuntos de bibliografias para vocês olharem. O primeiro é a própria bibliografia do Geoplot. Então, se você quiser saber mais sobre os diferentes gráficos que disponibilizam, parâmetros e tudo mais, vocês podem utilizar essa página. Tem uma página do GeoPandas, e aqui tem muitas explicações sobre
como que você trabalha com o GeoPandas. Então aqui no guia de Getting Started, e acho que no Introduction, provavelmente, ele tem todos esses conceitos, inclusive é daqui que eu tirei algumas imagens. Então ele te explica como gerar, inclusive como gerar mapas, né? Então o próprio GeoPandas tem uma interface de plot, como é a interface de plot que a gente viu do Pandas, só que aqui ele vai utilizar o back-end do Geoplot para fazer esses caras aqui. Então você vê que ele tem algumas coisas aqui que eu não falei que a gente pode utilizar também. Como criar geometrias, trabalhar com diferentes buffers e assim vai. Então ele é bem extenso. E por fim, a gente tem o Shapely, que se você quiser entender um pouco melhor como trabalhar com essas geometrias de baixo nível e como que essas geometrias funcionam, e como fazer coisas complexas com geometrias, você pode acessar o Shapely aqui para entender isso um pouco melhor.